Caros amigos, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede. Cá estamos nós, eu, Oceander Vesque e a Estela, para mais um estudo, na nossa terceira edição do nosso estudo, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse dia, se não me engano, 13 ou 19 de setembro, vamos completar 10 anos desse estudo aqui, ininterrupto. Já pensou que maravilha? Vamos chegar numa marca aí muito notável para nós, um grande feito. E, junto com essa informação, eu venho fazer hoje uma leve reflexão, que é a seguinte: o que nós temos feito para colaborar com as obras divinas, no local onde a gente está inserido? Você tem feito algo aí? Faça uma reflexão. Será que não vale a pena tentar começar a fazer algo novo, ou então reforçar aquilo que você já vem fazendo? Não podemos parar de trabalhar, não é isso? Então, vamos pensar nisso. O que eu tenho feito para ajudar a sociedade onde eu estou? Nem que a sociedade seja restrita ao nosso círculo familiar, ou seja, o que eu tenho feito para colaborar com a minha família, com o vizinho, ou na minha comunidade, ou na minha casa espírita, enfim, seja lá onde for. Vamos pensar nisso? Só essa reflexão nessa manhã aqui, com o meu bom dia, e enquanto a Estela dá o bom dia dela, eu vou colocar a nossa música de fundo aqui. Bom dia, muito obrigada desde já pela companhia de todos. Eu estou vendo que tem bastante gente aqui, e como o Sander disse, a reflexão tão curtinha que ele fez, mas tão profunda. Quem é você na sociedade? Você está deixando saudade ou alívio quando você vai embora? Já contribuiu com o todo? Às vezes, esse final de semana a Lara voltou muito impactada, que ela tinha visto um cachorro, eu não vou falar as condições que está o cachorro numa festa que ela foi, e aí acudiram o cachorro, tiraram o cachorro lá da frente. Eu falei, duro que a gente não consegue fazer nada, né, Lara? Era em José Bonifácio, que ela viu o bendito do cachorro. E ela falou, não, mãe, agora na hora do passe, que a gente faz a nossa reunião aqui do Evangelho de domingo, ela falou, mãe, eu não vou mentalizar mais nada a não ser ele. Eu falei, olha, já sabe o caminho, né? Não tem o que você fazer o cachorro, o que você faz? Eu vou mandar esse passe para ele. E eu também fiquei envolvida com a história do cachorro, orei para ele, só não orei hoje de manhã, mas todos os dias. E é isso aí, eu acho que muitos vão dizer para nós, né, que somos crentes do Evangelho, falar, vocês são bobos, vocês são inocentes, aí não existe não. Eu falo, gente, eu prefiro ser inocente, então. Quando você não tem nada para fazer de ação no mundo, faz uma prece, né? Que eu me sinto, de verdade, eu me sinto contribuindo, eu me senti contribuindo com aquele cachorro. Isso já é um alívio dentro do meu coração, né? Que eu mentalizei entregando para Deus, assim. Se eu, que não conheço o bendito do cachorrinho, fiquei com o coração doído ali, imagina Deus, é uma criatura dele. Então eu fui lá e conversei com os benfeitores e entreguei na mão dele. Ele falou, ó, anestesia aí essa dor dele por nós, né? Eu sei que o benfeitor está do lado ali pedindo ajuda e a gente consegue dessa maneira pensar, estou ajudando o mundo. Então você está dizendo que você faz as coisas? Não, eu só estou dizendo um dos caminhos, gente, porque eu não via outro jeito. Como que eu vou ajudar um cachorro lá em José Bonifácio? Eu aqui em São José do Rio Preto. Então a gente sempre tem um jeitinho, né? Dá um jeitinho de melhorar o mundo aí. Tomara que tenha resolvido a vida desse cachorro aí. Pois bem, a gente tem cachorro também, nós amamos cachorros, né? Não importa se seja o nosso ou não, a gente ama os bichinhos, né? É cachorro, é gato, é calopsita, a gente tem um zoológico. Capolacita? Tem um zoológico aqui em casa. Bom, o nosso momento da oração. Vamos lá? Senhor Jesus, benfeitores amigos do Evangelho, que estão aqui perto de nós, de todos os lares das pessoas que estão buscando o Evangelho, abençoado seja esse momento, que possamos sentir a sua presença, que possamos entregar os nossos problemas em suas mãos. Vieram aqui em nossos lares ajudar no esclarecimento e ajudar na limpeza espiritual. Muito obrigado, Senhor, por entendermos isso e usarmos esse poder a nosso favor, transformando assim o nosso coração, nos ajudando a sermos pessoas melhores, resolvendo muitas vezes os nossos problemas diante de sua misericórdia. Gratidão, Senhor, por estarmos aqui reunidos
encarnados, pré-encarnados e desencarnados, todos juntos, mesmo em quilômetros de distâncias, mas os corações ligados ao Evangelho. Que possamos receber essas bênçãos e senti-las, e expandir para os irmãos que se aproximem de nós. Que assim seja. Eu vi uma pessoa pedir, acho que ela já pediu outras vezes para o adolescente, se quiser entrar em contato comigo, a gente responde mais no direct do Instagram, aí te passo o meu WhatsApp, ou quem quiser também, viu, gente? Eu e o Oceano, a gente pode não responder na hora, mas a gente dá um jeitinho. Só lembrando que o nosso Instagram é esse daqui, ó. Olha só aqui o meu, @Oceander, e o da Estela, com @Esteloniche. É isso aí, só chamar lá, a gente atende, se ficou alguma dúvida aqui do Evangelho, tá? Fiquem à vontade. Bom, trouxe hoje o livro Respostas da Vida. Gente, esse livro é muito bom, é um livro de cabeceira. Ele tem nessa versão grande e tem na versão bolso também. É um livrinho de você deixar ali no porta-luva do carro, na cabeceira da cama, falar, deixa eu abrir para ler o que ele me traz, porque cada uma página e meia, tem várias frases. Então, é muito esclarecedor. Do livro Respostas da Vida, de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, capítulo 23, Pensar. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Fantástico, né? Pois é. Você crama muito no teu pensamento? Para de cramar. Depois que eu escutei esse verbo cramar, a gente fica mais ligado. Pois é, você é o que você pensa. O que você pensa da vida? Quer mudar alguma coisa? Muda o que está pensando. A sua realidade é de acordo com o seu pensamento, né? Com o nosso pensamento. É preciso fazer uma filtragem dos nossos pensamentos. Uma reavaliação, né? Deixa eu dar a última luzinha aqui, que eu vi que tem gente que chegou aqui. Como a nossa Eva de Jesus Linhares, a Genaura Ferraz também chegou, a Renira Borges. Obrigado, viu, Renira, pelo carinho aqui, que escreveu para nós carinhosamente. Bom dia também para, deixa eu ver aqui, o meu primão Fernando Vesque, direto de Auriflama, terra do nosso querido José Aparecido. Bom dia ao Fernando Vesque, advogado lá na nossa Auriflama querida. Então, obrigado a vocês que chegaram aqui. Agora nós vamos dar início ao nosso estudo. Então, a gente não dá mais aquele bom dia, assim, porque senão atrapalha o estudo, né? A gente acaba fugindo do propósito aqui. Então, obrigado aí a todos. Contamos com a colaboração de vocês nos comentários aí, tá? Vou mostrar um presentinho aqui que o senhor Carlão Vesque, que meu irmão me trouxe, lá direto de Gramado e Canela. Trouxe um fusquinha para mim, ele sabe que eu gosto de fusca, ó. Trouxe um fusquinha aqui escrito assim, ó. Serra Gaúcha, Gramado, Canela e Nova Petrópolis. Olha que bonitinho, fusquinha dourado aqui, ó. E vai para geladeira. Pois é, já mais um aqui para incrementar a nossa geladeira aqui. Cadê o seu Carlão? Será que ele tá assistindo nós aí? Eu não sei não, hein? Não apareceu aqui não escreveu nada. Então valeu, Carlão, Fabiana, Miguel e Augusto, que lembraram do tio Ossi e da tia Estela aqui. Lá quando eles estavam semana passada, lá na Serra Gaúcha, nossa abençoada Serra Gaúcha. Vamos para o nosso estudo, então? Vamos lá? Evangelho de número 74 hoje, hein? Iniciando capítulo novo. Olha só. Aliás, iniciando capítulo novo, não. Dando sequência ao capítulo 10º, Bem-aventurados misericordiosos. Iniciando um item novo aqui, obviamente, né? Então, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Se você acompanhar na leitura, você vai absorver o conteúdo duplamente. Através da audição, através da visão. Aí é pacote completo, hein? Hoje a leitura é um pouquinho extensa, não é muito curtinha, não. Vamos lá. Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não julgueis, pois, para não serdes julgados. Porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 2. Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio e lhe disseram: Mestre, essa mulher foi agora mesmo apanhada em adultério.
E Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isto? Diziam, pois, os judeus, tentando-o para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: aquele dentre vós que tiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornando a abaixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo-o, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio, em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 3 a 11. Item 13. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Essa máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que nos desculpamos em nós. Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. A censura de conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Este último motivo jamais tem escusa, pois decorre da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável, torna-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem, e porque sem ele o mal jamais será reprimido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso dos seus semelhantes? Não se deve, pois, tomar no sentido absoluto este princípio: não julgueis para não serdes julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo disso e o fez em termos enérgicos. Mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena nos outros é abdicar dessa autoridade, e mais ainda, arrogar-se arbitrariamente o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa qualquer respeito e toda submissão voluntária àquele que, investido de algum poder, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. A única autoridade legítima aos olhos de Deus é a que se apoia no bom exemplo. É o que resulta, evidentemente, das palavras de Jesus. E vamos aos comentários da Estela. Essa passagem de Jesus, essa passagem pequena, estreita que Jesus teve na terra e tão bonita, tão bem explicada, né, por todos, vem dizer para nós que a ascensão moral da pessoa pode deixar ela, então, livre para fazer julgamentos e condenação, é isso? Quem de nós, hein? Quem de nós, então, se vê apto a isso? E é interessante, o Sandro até colocou na capa desse evangelho, são os relatos, né, dos apóstolos que a gente encontra aí no Testamento, dizendo que Jesus, enquanto falava isso, ele ficou escrevendo na areia com graveto, assim, desenhando. Ele sabe quando você fica... que é com o dedo, né? Uns falam que é com o dedo, outros falam que é um graveto. De alguma maneira, chegamos nesse objetivo aí, que era, ele não ficou ali olhando a situação e o fato. Ele só, é como se fosse assim, gente, tá acontecendo uma coisa aí, eu tô aqui fazendo outra. E soltou a frase, né? Quem nunca errou aí, que atire a primeira pedra. Quem nunca pecou ainda. Isso daí mostra para nós tantas coisas, porque o evangelho é isso. O que o evangelho te mostrou para o seu coração, a ponto de que você possa mudar, então, e fazer diferente. E às vezes a gente pensa assim, nossa,
Quem sabe? Será que eu também não falaria isso? Porque, gente, ver apedrejar alguém é muito forte para mim. Eu iria levantar a mão e falar: ai, não, não, perdoa ela, não atira, porque vocês também não são puros assim. Parece fácil, mas naquela época era a cultura deles. Hoje, para nós, é algo horripilante, mas naquela época, era a época que eram contratados gladiadores para lutar até a morte no momento de uma janta. Hoje você consegue jantar assistindo noticiário sangrento, ou aquelas séries sangrentas, ou um filme. Ai, não, eu nem gosto disso, Estela. Então, esses somos nós, graças a Deus, um pouco mais evoluídos. Mas há 2000 anos atrás, era cultura apedrejar alguém. Estevão morreu apedrejado. Porque ele estava falando, pregando ali as mensagens de Jesus, e na cabeça dos romanos era contra a lei deles de Davi. Vão apedrejar o homem. Então, eram atos comuns. E aí eu te pergunto, o que é o apedrejamento hoje? Naquela época, talvez eu levantaria a mão mesmo, com a cabeça que eu tenho hoje, falando, não, não atira pedra, não, pelo amor de Deus, essa mulher vai morrer aí com pedra, ninguém merece uma morte assim. E hoje? Hoje, às vezes, nós apedrejamos com a nossa boca, nós apedrejamos nas redes sociais. E muitas vezes a gente fala ainda sem ter os dados certos nas mãos. Você viu aí, uma pessoa comentou com você, você viu um vídeo de inteligência artificial. Gente, os vídeos hoje são assim, impressionantes, né, Sandra? Muito realistas, né? Hiper realistas. Eu tava assistindo uma reportagem na Globo esses dias, uma moça dizendo que ela estava fazendo uma negociação, uma seguradora, alguma coisa assim, com um cliente. E aí os ladrões, se é que a gente pode chamar assim, mas é roubo, né? Os golpistas. Os golpistas, isso é um nome melhor, é golpistas. Os golpistas pegaram a imagem dela, a voz dela, fizeram uma videochamada com o cliente para confirmar a compra, mandaram um Pix, tudo isso com a voz. Quem que vai desconfiar? Eu vou na loja, negocio com o Oceander, de repente, ó, Oceander, ó, chamada de vídeo, tá? Então aí você manda o Pix, né? Você não desconfia, e era golpe. Que pena, né? Então, assim, o que você me diz hoje que é verdade? E aí, não, Estela, sabe o que é? Eu comentei um negócio na internet aí porque é verdade. Ixi, aí a gente entra no evangelho. E quem te deu a moral para condenar? Nós comentamos o tempo todo sobre as pessoas, sobre como elas se comportam, porque eu faria diferente, isso daí é julgamento, condenação. Nós hoje não apedrejamos as pessoas, com certeza, né? Ninguém aqui do Evangelho, tenho certeza, que atiraria pedra em alguém. Você não consegue fazer isso, mas você faz o tamanho proporcional à sua evolução agora. Nós evoluímos muito a cada década, gente, né? Há de você buscar em sua mente aí quem era você há 10 anos atrás e você vai descobrir que hoje você está melhor. Condutas de 10 anos atrás, de 20, de 30, hoje a gente descobre que somos melhores, mas o evangelho, por ser um código de conduta de vida eterna, você vai sempre descobrir na passagem de quem o escreveu. Jesus não escreveu o evangelho, mas ele escreveu a conduta ali, os apóstolos foram, deixaram para nós tudo que ele fez. Você vai estar lá, talvez, no último estágio da sua evolução, lendo aqui essa mensagem sobre apedrejamento e descobrindo dentro de você, olha, você está quase virando anjo. Mas como é um código de conduta de vida eterna, você vai estar lá em cima, já uma pessoa super paciente, super generosa, e você vai descobrir que ainda você julga e condena, ou não sei o que mais. Imagina, você está quase prestes a virar um benfeitor, um anjo guardião. Imagina aquele anjo guardião que olha o tutelado, pequeno. Quem é você? Eu sou pequeno perto do meu anjo. Aí eu faço alguma coisa, o meu anjo faz assim, mas que besta. Também,
hoje vai ficar por conta própria. Vou abandonar, não vou não. Dá uma vingadinha, porque fez uma coisa muito ruim, uma besta quadrada. Olha lá, e aí ele vai ler essa passagem e vai dizer, nossa, olha eu apedrejando a minha tutelada. Nós apedrejamos os nossos filhos, as pessoas que nós mais amamos. Você condena uma pessoa por, às vezes, um ato que ela fez, isolado da personalidade de quem ela é. E é um perigo. Nós vemos adultos cheios de bloqueios, de traumas, porque foram apedrejados pelas pessoas que ensinaram eles a viver, educaram. E pessoas que, por incrível que pareça, amam. Mas sabe o que acontece? Como nós não temos as instruções do Evangelho no coração, a gente age pela emoção. Imagina chegar no seu filho hoje e dizer assim, você é muito porco. Olha aí a lambança que você está fazendo. O que você fez com isso? Você é autoridade moral. A sua voz é o cajado da verdade na vida dele. Você acabou de dizer que ele é uma pessoa assim. Nossa, mas eu não sei fazer diferente. Estela do céu, vai treinando. Vai treinando. Ó, limpa essa bagunça. Você não é uma pessoa bagunceira. Nós não somos bagunceiros. Por que você está fazendo essa bagunça agora? Mas o que a gente faz? Ah, você é. Então, isso mostra o quanto somos pequenos, porque a gente consegue apedrejar as pessoas que nós mais amamos. Ah, mas sabe o que é? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Quantos anos você tem? 104 anos você tem? Você está ouvindo agora. Dá tempo? Opa, se dá. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Primeiro que o nosso espírito é eterno, não é? E depois que enquanto você está vivo, existem as pessoas ao seu lado que pode ser que você tenha ferido. Eu conto que eu fiz um exercício com a Lara quando ela tinha 12 para 13 anos. Quando ela tinha 9 para 10, eu decidi que eu nunca mais ia gritar com a minha filha. Eu não sabia que eu gritava. Me apontaram isso. Eu falei, nossa, e gritar é uma agressão. Em mundos mais evoluídos, você acha que tem alguém gritando com alguém, gente? E aí eu chamei a Lara, olhei, filha, vem cá. Fiz um exercício terapêutico. Filha, você me perdoa? Porque quando você era pequeno, eu gritava com você. Ah, o olho dela encheu de água e falou, mãe, acha, eu não lembro de nada disso. Mas foi importante para mim, porque eu apedrejei a minha filha até os 9 para 10. Do meu jeito. Ah, não, para tudo, Stella. Você está me dizendo, então, que eu não posso gritar, ser firme? Pode, mas não o tempo todo. Que seja um momento assim, ó. Nossa, agora se eu não fizer isso, eu vou cortar esse comportamento dela. Aí você vai ser mais enérgico. Olha, eu confesso para vocês que eu nunca precisei mais gritar. Depois que eu controlei meu tom de voz e energia, não preciso mais ficar dando berro. Eu tenho mais 1 milhão de defeitos, gente, mas eu parei de gritar com a Lara. E aí você vai descobrindo dentro de você o quanto você apedreja as pessoas, o quanto você julga e condena. E aí vem o Evangelho e diz, você vai um dia ter o poder de fazer isso se a sua moral for elevada. Aí quando sua moral for elevada, você já não faz. Quando Jesus disse a pessoa que não andava, o aleijado assim, levanta-te e anda, muitas pessoas questionam, né? Mas peraí, imagina, eu tô ali, passei a vida inteira sem andar, e vem uma pessoa, manda eu levantar, eu vou levantar. Sabe o que é isso? Ascensão moral. Quando você tem ascensão moral, as pessoas te escutam, a sua opinião vale a pena. E a minha opinião, diante de tantas condenações que eu faço, por acaso a minha opinião vale a pena? Você tem ascensão moral para falar sobre isso? Se você vai dar pitaco no casamento de alguém, teu casamento tem que ser assim, ó, 100%. Se você vai dar pitaco na educação de um filho, você também tem que ser 100%. Mais ou menos isso o Evangelho está falando. Ou seja,
Nada nós somos 100%. Aí você vai falar assim, eita, nossa, então eu não posso dar pitaco na vida de ninguém? E o pitaco que eu digo, gente, não é só aquele assim, não, mas eu fui falar para ajudar. Muitas vezes, a sua crítica, que parece construtiva, o seu pitaco cheio, carregado de boa vontade, vai ser uma agressão. Vai abrir uma ferida em quem já está cheio de chagas. Porque você vai lá e apontar, falando, tá todo mundo vendo isso, eu também vou falar? Imagina você ver uma pessoa cheia de ferida, aí você vai fazer assim, nossa, você tá cheio de ferida, e você acha que essa pessoa não viu que ela tá cheia de ferida? É ver aquela criança fazendo bagunça, fazendo um monte de coisa, e você vai falar para a mãe, nossa, teu filho tá fazendo bagunça, hein? Você acha que ela não viu? Ela não tá conseguindo lidar com aquilo. Então, quando você pensa em abordar as pessoas para ajudar, pensa bem se você não está piorando a situação dessa pessoa. Pensa se não é uma pedra o que você está fazendo. Você foi na casa dos seus familiares. Aí o seu cunhado gritou com a sua irmã. E aí você viu o rosto dela de constrangida. Por quê? Ele gritou com ela. Aí sabe o que você fala? Tentando ajudar, porque você está com raiva da situação. Você fala assim, ô irmã, deixa de ser besta, esse homem gritando com você aí. Você acha que isso daí ajudou ela ou piorou a situação? Piorou, porque ela já está constrangida. Tem outras maneiras de abordar. Ah, não, Estela, mas eu vou ficar vendo ele gritar com ela, não vou falar nada. Sabe o que você faz? O dia que ela sentar perto de você, se achegar, se é que você é uma pessoa de confiança, porque quando você é de confiança, ela vai falar, nossa, você viu que chato aquilo? Aí sabe o que você fala para ela, ó, tô com você, tô do seu lado, o que você precisar de mim. Mas a maioria das vezes a gente joga um pouquinho mais de lenha na fogueira. A pessoa já está queimando. Presta atenção nos seus palpites. Presta atenção se isso não é um julgamento e uma condenação. Presta atenção se você é uma pessoa 100% no que você vive, a ponto de ir lá e condenar ou julgar alguém. E muitas vezes você faz isso com pessoas que você ama. Condena e julga. Ó, Pedrinho, ó, tu. A pessoa já está toda machucada. Você vai. O que você está dizendo para os outros está ajudando ou está ferindo mais? Presta atenção nisso, gente, porque quando nós vemos muitas pessoas pulam um capítulo desse. O quê? Nunca, gente. Acho que eu vou apedrejar alguém? Ah, não, já evoluí, saí dessa então, mas agora mudou o método. Mudou. Antes nós chicoteávamos as pessoas, não é? Você sabia que quando a pessoa tinha um escravo, era dele? Esse escravo não podia fugir. Se ele fugisse, ele era o quê? Chicoteado. Ah, tá. E aí? E hoje? Hoje eu não tem ninguém, não. Tá. Você tem um amigo. Ele não tem o direito de falar para você que não vai na sua festa de aniversário. Ele é seu escravo. Ele tem que ir. Como assim, Luciano? O fulano não vai? Ah, não. Fulano. Nós prendemos as pessoas ao nosso redor. Prende ou não prende? Muitas esposas, muito marido. Nossa, sabe o que é? Nossa, minha esposa agora quer ir lá fazer o trabalho voluntário de sábado. Já não chega que ela vai na terça-feira? Por que ela tem que ir no sábado também? Porque ela é tua escrava. Ela não é tua esposa. Ô, Sander, ontem, gente, vou contar para vocês aqui. Eu fiz almoço e o bonito foi almoçar com os amigos dele, da época que ele tinha cabelo. Faz tempo, hein? Eu acho isso um absurdo, sabe por quê? Porque ele é meu escravo. Então, nós mudamos o jeito, mudamos o açoite, mas nós continuamos dentro de nós fazendo as velhas atitudes lá antigas. Não da mesma maneira, mas com o mesmo sentimento. Ele é meu prisioneiro. Chegou em casa, eu dei 10 açoitadas nele, que ele comeu pastel em vez de comer minha comida. Tô brincando, gente, mas é isso, é sobre isso. Você acha ai, que horror, escravidão, você escraviza as pessoas do seu lado. Os seus amigos não podem ter outros amigos. O seu filho não pode arrumar uma namorada. Que aí você, já não gostei.
Ai, não, porque tá tratando ela melhor do que eu. É teu escravo, não é teu filho. A tua filhinha não gosta de nenhuma amizade dela. Ela não pode ir na casa de ninguém, nenhuma amiguinha pode vir aqui em casa. Por quê? Porque ela é sua. Então é sobre isso, gente, sobre ver que tipo de evolução eu estou hoje a ponto de dizer que não, estou fora dessa lição. Não apedrejo ninguém. Meus amigos, hoje a lição, como sempre, está tentando nos trazer aí a razão, né, a realidade do bom aproveitamento existencial, faz com que a gente reflita da seguinte maneira, especialmente nessa lição. Fica aí uma reflexão social da minha parte, que é a seguinte: antigamente as mulheres eram condenadas ao apedrejamento por adultério, né? Mas e os homens? E os homens quando cometiam adultério? Você ouviu falar de algum homem apedrejado, não? Então era só as mulheres. Interessante, né? Fica aí só um pensamento. Até o Luciano Praciano fez essa recordação aí também. E mais uma vez, com essa lição aí, eu já andei fazendo alguns estudos sobre ela e até divulgando ela em palestra, o que me causou uma grande comoção é o fato de Jesus ser descrito nessa história narrada pelos evangelistas, né, o João no caso, de Jesus de uma forma serena, permanecer ali quase que impassível, quase que numa meditação, um processo meditativo, sem alterar as suas características fisionômicas, sem alterar sua voz. Alguns narram que ele estava escrevendo no chão com um graveto, outros dizem que ele estava escrevendo com o dedo, para demonstrar ali assim uma tranquilidade, porque ele já sabia o que viria. Ele já estava sabendo que viriam pessoas carregando uma pobre mulher, e depois nós temos notícia de quem foi essa mulher, quem era ela, qual que é o caso dela. Eu vou até contar aqui rapidinho, que é uma história narrada pelo Divaldo Pereira Franco, onde ele conta o seguinte: aquela mulher adúltera, que pouca gente está se preocupando em querer saber o porquê dela então ter ali cometido adultério, e fica aí de antemão um friso de que não estamos aqui querendo justificar quem comete adultério, muito pelo contrário. É algo absolutamente inaceitável do ponto de vista moral para um casal, né? Mas aquela mulher vinha sendo literalmente abandonada pelo seu marido na época. E depois do caso ganhar repercussão, dela ter quase sido morta, apedrejada, e ter sido literalmente salva pelas orientações de um indivíduo que simplesmente é o nosso governador espiritual, convidando aqueles presentes à reflexão de que todos nós cometemos erros, portanto, nós não tínhamos moral suficiente para poder condenar aquela mulher. Depois desse caso ter ganhado essa repercussão na época, e aquela mulher ter sido salva, gerou um grande burburinho na sociedade, e as leis foram pouco a pouco, essas absurdas, né? Foram sendo pouco a pouco extintas, descontinuadas, vamos dizer assim. Não que elas foram abolidas imediatamente, mas causou um constrangimento na sociedade daquela localidade onde Jesus ali caminhava, onde Jesus andava e vivia. E aquela mulher depois foram investigar e descobriram que ela era literalmente abandonada pelo marido, que não estava nem aí, não provinha o básico, ela não tinha sequer o que comer. Ele desconsiderava completamente a sua presença, talvez por ter enjoado, sei lá, não gostava mais da mulher, fez questão de desconsiderar. E na época, as mulheres eram literalmente sustentadas pelos maridos. Hoje em dia mudou muito isso. As mulheres têm a sua autonomia, muitas delas são independentes, etc, né? Mas na época a mulher que o marido não tivesse ali, não fizesse a provisão do básico, ela literalmente morreria de fome. Então ela foi obrigada, por questão de sobrevivência, a aceitar a ajuda de uma outra pessoa que se achegou a ela e que depois, então, obviamente, começou a cuidar dela, começou a gostar dela. E depois desse fato, desse ocorrido, o Divaldo narra que o marido dela se arrependeu profundamente de ter percebido a gravidade da sua omissão.
e depois ele pediu perdão a ela e quis voltar com ela, quis assim fazer com que ela pudesse aceitá-lo novamente como seu marido. Então foi assim, teve um final feliz, né? Teve uma conclusão muito interessante essa história aí, que o Evangelho não narra. Mas essas são informações que o Divaldo colhia da espiritualidade superior, né? Que trabalha incansavelmente em saber dos pormenores, né? Das questões aí bíblicas, né? Então, meus amigos, olha como é que a gente precisa avaliar, né? Todo mundo que passa por dificuldade, todo mundo que comete equívocos, eu não vou dizer que tem motivo, eu não vou dizer que a pessoa tem justificativa para errar, porque todo erro é condenável do ponto de vista moral, mas é preciso avaliar o porquê que as pessoas ainda cometem erros. É preciso tentar descobrir se a pessoa precisa de crítica ou se ela precisa de orientação, precisa de apoio. Quando eu só critico, e a gente já citou isso no Evangelho da semana passada, que às vezes a gente vê um cisco no olho do irmão e não vê a trave no nosso olho, pode ter por dentro dessa crítica que a gente faz às vezes de maneira contumaz, ou seja, de maneira costumeira, pode ter aí um envolvimento de ego. Olha só, hein? Agora vocês se preparem para o rojão que tá chegando, hein? Estão preparados ou não? Presta atenção na linha de raciocínio. Quando nós somos ferrenhos críticos de alguém, principalmente, além de a gente entrar numa perigosa situação de nos tornarmos maledicentes, em grande parte dos casos tem um envolvimento aí de alguém com o ego muito inflado. Alguém que precisa se demonstrar para todos que é superior, então. Porque se eu critico as pessoas, sinal que elas estão abaixo de mim e automaticamente estou acima delas. Então, no fim das contas, o negócio aqui é eu comigo mesmo e para que todo mundo então veja que, evidentemente, eu sou a pessoa melhor. Ou seja, eu sou o cara do pedaço aqui. Porque ela não é pontual. Ele não é muito higiênico. O outro lá anda dando umas puladas de cerca. O outro ali é preguiçoso, não trabalha direito, faz o serviço de qualquer jeito. Então, automaticamente, o que sobrou, eu, né? O virtuoso aqui. E isso esconde uma máscara de ego, de vaidade. O indivíduo se intitula indiretamente como alguém superior. Então, avalie se isso não está acontecendo na sua vida. Faça uma autocrítica e descubra se qualquer tipo de apontamento que você faz tem como finalidade o que está aconselhado aqui no Evangelho de ser feito. Quando é um mal que aflige a sociedade, ele precisa ser acusado, sim. Como, por exemplo, não tem como a gente ver políticos que comandam o país, ou o estado, ou a cidade, fazendo coisas erradas que prejudicam toda uma população e a gente ficar quieto. Porque aí se trata de uma necessidade de sobrevivência do coletivo. Então, não necessariamente nós vamos ali condenar a pessoa, mas nós temos que condenar, sim, os atos que essas pessoas fazem. Então, por exemplo, quando um político manda comprar um sofá de 60 mil reais para colocar lá para ele poder sentar, e tem gente passando fome, não dá para você imaginar que aquilo é aceitável. Só que, infelizmente, nesse caso, não tem como você apontar só o erro e deixar a pessoa de lado. Infelizmente, você tem que dizer quem é que fez isso. Quando um político desvia dinheiro que iria para merendas de crianças, e ele pega aquele dinheiro e transfere para algum laranja lá e compra um sítio para ele, compra uma chácara, ou ele aplica o dinheiro no exterior, não tem como você ficar quieto. Não tem como você ver isso e fazer de conta que você não está vendo. Porque aí já se trata de omissão. Aí você acaba se tornando cúmplice do indivíduo. Então o Evangelho é muito claro em dizer, quando é algo que é colocado de forma a prejudicar a sociedade, é preciso ser dito para que isso seja corrigido. Mas o objetivo não é denegrir a imagem do político. Ninguém está atrás disso. Até porque se esse político fizer o que é certo, nós vamos bater palma para ele.
Nós vamos ovacioná-lo. Parabéns, o senhor fez algo aí de uma conduta ilibada, o senhor realmente empregou o dinheiro público de uma forma correta. Nós vamos ovacioná-lo. Aliás, é o meu sonho, ovacionar político. É o meu sonho fazer isso. Eu quero que todos, sem exceção, gente, não importa o partido, não importa que lado político esteja, se a pessoa fizer o que é certo, eu vou bater palmas. Eu. Porque eu quero o bem de todos, eu quero o bem da sociedade. Agora, não importa qual seja o político, qual seja o lado político, não importa se ele é de esquerda ou de direita ou de centro, não importa. Se ele fizer coisa errada, ele está prejudicando muita gente. Isso precisa ser observado. Só que isso deve ser feito de uma forma moderada, respeitosa. Nós precisamos acusar o erro e tentar corrigir o erro, mas não querer destruir a pessoa. E analisar a veracidade também, né? Sim, hoje em dia com muita fake news, né, muitas informações aí falsas, tem que ser avaliado bem, senão você pode até cometer um crime, né? Se você for cúmplice de uma informação equivocada, você pode estar aí, você pode até receber um processo, né, por divulgação de coisas de inverdades, vamos dizer assim. Então, meus amigos, estamos orientados aqui hoje, mais uma vez, a desenvolver um chamado bom senso. O bom senso é uma composição muito difícil de ter assim, um manual de bom senso. Mas eu diria, se nós pudéssemos escrever um livro sobre bom senso, o capítulo número 1 desse livro seria aquela lição do Cristo da chamada regra de ouro, que é assim: faça para o outro aquilo que você gostaria que ele te fizesse. Quando eu critico gratuitamente alguém, pelo simples prazer de ver a pessoa ser então execrada publicamente, talvez eu esteja tentando sobrepô-la através da minha presença, ou seja, o que manda mesmo é o que eu sou aqui. Eu sou o bonzão da bocada aqui. Talvez o meu desejo não seja ajudá-la a se corrigir para que ela não cometa erros. Aliás, eu diria que essa é talvez menos de 1% dos casos. Quando a gente critica alguém, principalmente para outrem, para um terceiro, eu vou dizer que 99% dos casos a gente só quer apenas detonar a pessoa mesmo. O objetivo é esse. E que se lasque se ela vai melhorar ou não. Eu não estou nem aí. Eu quero é sentar a lenha nela, chicoteá-la. Até porque a gente faz isso geralmente longe dela, né? Ela não poder ter direito de resposta e não ter como ter reação. Então, quando eu faço isso, quando eu estou enquadrado dentro desses 99%, que é um número meu aqui, tá, gente? Não existe um censo oficial disso, não. Quando a gente está dentro dessa linha de tentar destruir o outro, de julgar o outro e condenar consequentemente, nós estamos prestando um grande desserviço à sociedade, a nós mesmos, estamos demonstrando a nossa incapacidade de sermos bons, estamos demonstrando a nossa pequenez, e eu lembro muito de uma frase que eu gosto demais de recordar dela, quando eu fico sabendo que alguém falou de mim, alguma coisa que eu sei que não é verdade. E a gente vira e mexe, sabe de coisas assim, é informado de questões assim, mas eu lembro muito dessa frase que diz assim: quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Dependendo da pessoa que fala mal de você, é uma bênção. Olha a conduta moral e o caráter da pessoa. Então tem casos que a gente pode até reverter essa lição de hoje aqui. Aqui nós estamos orientados a não julgar, né? Eu acho que todo mundo já entendeu isso, a Estela falou muito bem aqui, foi muito completa em tudo. Eu acho que a orientação indicando a gente a não julgar e condenar já está muito clara. Agora vamos entrar na linha de quando nós somos julgados e condenados. Gente, vou falar para você, avalia bem quem está te julgando, quem está te condenando. Você vai descobrir que aquela pessoa que está ali falando mal de você, ela não tem aqui o que o Evangelho diz. Ela não tem uma conduta ilibada. Porque se ela tivesse, ela seria alguém que iria se preocupar com você. Ela iria te chamar assim e falar assim: ô Sander, vem cá, vem cá. Vamos tomar um café juntos? Eu queria conversar com você.
Então vamos encontrar pessoalmente. Aí depois ela chegaria em mim e falou assim, Sandra, sabe que é o seguinte, ó, eu tô percebendo um negócio que pode ser coisa da minha cabeça. Eu gosto muito de você e eu queria te alertar de algo que eu estou vendo que pode ser que eu esteja equivocado. Que é o seguinte, eu percebo que você está cometendo tal equívoco ali. Quando você faz tal coisa, você pode estar ali também cometendo outro erro. Se a pessoa fizer isso comigo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou agradecer ela. Como eu já fui corrigido inúmeras vezes por muita gente fraterna, e eu fui lá e, já, por exemplo, outro dia eu postei um vídeo, um amigo meu lá do Rio de Janeiro falou assim, ô Sandro, eu acho que esse vídeo aí é inteligência artificial. Fui lá, já apaguei o vídeo na hora. Eu olhei bem, falei, pensando bem, pode ser que seja. Não dá para perceber mais hoje em dia, né? Eu fui lá, já apaguei o vídeo automaticamente. Então foi alguém que me corrigiu, mas assim, escreveu no privado, sabe? Para não causar constrangimento. Agora você vai lá e comenta no perfil da pessoa. Ah, divulgando fake news, hein? Eu sou Ah, besta. quem diria, hein? Você aí, ó. Quer dizer, aí você não tá querendo corrigir, você tá querendo destruir o outro. Você quer se mostrar. Então você é o bonzão, sabe? Então, meus amigos, dependendo de quem te critica, para poder finalizar essa reflexão aqui, considere-se abençoado, que é sinal que você é muito diferente daquela pessoa. E geralmente, quem, quem te critica de uma maneira injusta, quem não foi criterioso nem amoroso para te avaliar e te condenou já, é alguém de uma conduta moral e de uma vida muito abaixo do necessário, do básico. Às vezes a gente recebe notícias assim de, fulano falou não sei o quê, Beltrano deixou entre linhas tal coisa. E aí eu penso assim, poxa, que pena que a pessoa pensa isso de mim, né? Que pena que ela avaliou dessa maneira. Mas eu percebo assim de uma forma até com pesar assim, sabe? Que a pessoa não tem capacidade ainda de avaliar melhor as coisas e de agregar as pessoas ao redor dela. Então, vai ser normal ela pensar isso de mim dentro do conceito que ela ainda está inserida, dentro da programação que ela ainda está vivenciando, que é uma programação que, se você avaliar, de alguém que não consegue atrair pessoas para perto de si mesmo, não consegue criar amigos, vai criando desafetos, vai criando desarmonias. A pessoa vai criando um campo vibracional muito destrutivo em torno dos seus passos. E aí é natural, então, que essa pessoa, de vez em quando ela cruzar com você, ela vai entrar em rota de conflito. O importante é a gente não fazer o mesmo. O importante é você ser criterioso e não, não entrar na mesma vibe aí. Não lembrar daquele ditado popular que diz assim: quando um não quer, dois não brigam. Então você recue. Quando você for convidado aí a um duelo, né, como está até constando no Evangelho, é um dos capítulos do nosso Evangelho aqui. Quando você for convidado a duelar, recuse, recue, deixa a pessoa duelar sozinha, deixa ela falar mal de você, deixa ela te avaliar de forma, eu diria até maldosa, e para ser um pouquinho mais contundente, deixa ela te avaliar de uma maneira covarde. Não está mais com você as questões. Essa lição para mim, gente, me fez refletir de que eu preciso melhorar muito a maneira como eu avalio as pessoas, porque isso tem muito mais a ver comigo do que com as pessoas. Então, quando você recebe, por exemplo, alguém te disse assim, fulano falou tal coisa de você. Se você tentar ser um pouco mais sensato, ao invés de imediatamente você ficar chateado, magoado com a pessoa, se você fizer uma análise sincera, você vai descobrir que aquela pessoa, ela é muito necessitada de auxílio. Você vai ficar com pena da pessoa que falou mal de você. Ainda mais quando assim não tem fundamento. Porque se tiver fundamento, é uma ótima oportunidade de você mudar. Se alguém te criticar em algo e você pensar assim, puxa vida, duro que é verdade isso aí, hein? Olha aí que oportunidade de você mudar. Isso não diz que não dói, tá, gente? É, Dói.
Então, que seja uma dor, mas uma dor que vai te levar a um processo evolutivo. Se tiver fundamento que falam de você, melhore-se, transforme-se, cresça com isso. Dói um pouquinho, porque a gente tem um ego ferido ali. Vai doer um pouquinho só, mas o ganho que você vai ter se você resolver melhorar e mudar, vai sobrepor muito essa dor. Essa dorzinha vai ser pequena. Agora, quando não tem fundamento, quando que falam de você algo insensato, não é verdade, ou é uma opinião da pessoa equivocada, não se abale. Siga seu caminho, siga fazendo o seu melhor, siga trabalhando e deixe que a providência divina vai saber direcionar aquela pessoa que tentou te destruir, vai saber dar direcionamento para ela. Só a providência divina tem essa capacidade. Não entre você na jogada de querer revidar e querer vingar e querer você fazer justiça com as suas mãos. Você não vai ter capacidade e coerência para fazer isso. Então, para mim, essa lição de hoje é: não destrua pessoas, não se permita ser destruída, aliás, ser destruído por elas. Não se abale com aqueles que te julgam, né? Aquele que se julga de certo sem pecado, né? Que está tirando pedra em você aí. Certo? Eu acho que era isso que nós tínhamos que falar hoje aqui, não é? Tem mais algum comentário? Tem algum complemento? Só tudo isso. Vou tirar o nosso bannerzinho aqui então. Daqui a pouquinho, depois da oração, vocês não saiam daqui não, que tem 2 convites para fazer para vocês. Um para hoje e um para amanhã, tá? Já estou deixando no jeito aqui. Eu vou divulgar agora nos finais aqui dos nossos evangelhos, as nossas programações aí doutrinárias, certo? Você vai ficar para nossa oração não, hoje? Eu tô saindo hoje, eu vou receber a minha máquina de lavar que consertou. O Ronaldo consertou para nós, nosso amigo. Quem quiser o contato, uma pessoa que conserta bem máquina, eu tenho. Conserta bem e é honesto, né? Que é o principal. Tem gente que conserta bem, mas conserta coisa que não deveria, né? Isso aí. E até semana que vem, já o Sandro vai falar por onde estaremos, porque agosto vem que vem, não é? Vixe, agosto tem uma agenda, nós temos 13 palestras em agosto aí, que o negócio vai pegar fogo. E nós vamos mandar mais que notícia boa, viu, em agosto. Quem não tiver a gente no Insta, porque o Osso tá sem Face agora, adiciona a gente no Insta, quiser conversar, ficou dúvida, chamar, tamo lá. Bom, beijo, gente. Só para recordar aqui, então, aqui, ó, tem o nosso arroba aqui no Instagram, que é o Oceander. O meu. A Rede Amiga Espírita também. Sim, e a nossa arroba Rede Amiga Espírita também no Instagram, no Facebook. A Estela está no Facebook, inclusive nós estamos sendo transmitidos no Face da Estela nesse momento, que eu estava vendo aqui agora, está com uma audiência muito boa, viu? Estamos nesse momento em 33 aparelhos agora no perfil da Estela aqui no Facebook. Muito bom. Estamos também na plataforma X, né, no antigo Twitter, em quatro aparelhos. Enfim, estamos para todo lado aí, viu? E eu quero te convidar, então, para o nosso momento da oração. Vamos lá? Pegou sua água aí ou não? Lembrando que semana que vem mudamos de capítulo, vamos para o 11º, hein? Perdão das ofensas. Ah, não, peraí, não é não. Eu continuo o capítulo 10 ainda. Só mudou um subitem dentro do capítulo, que é as instruções dos Espíritos em relação ao perdão das ofensas aqui, ó. Então a gente foi convidado aí a não ser maledicente e parar de ficar olhando o cisco no olho do outro, e agora nós vamos ser convidados a perdoar. Quem que não precisa dar um perdãozinho aí? Semana que vem, então, no Evangelho 75, já no mês de agosto, hein? Perdão das ofensas, dentro do capítulo 10º. Que legal. Deixa eu pegar minha água aqui para deixar do ladinho, para ajudar a providência divina. Lembrando que eu estou aqui com a minha água com limãozinho e o meu salzinho grosso que está aqui no fundinho, já até derreteu aqui, ó. Ah, mas pode fluidificar água com sabor assim? Não tem que ser água natural, pura? Mas não existe água pura. Toda água tem sal mineral aí. Então a minha tem uns sais a mais, só isso. Água pura só se for água destilada, só. Aquela que o pessoal põe em solução de bateria, né? Então não tem problema não. Não dá para também fluidificar aí uma Coca-Cola, né? Um refrigerante. Mas sendo água, né, aqui um limãozinho, um pouquinho de sal, tá valendo. Vamos para a nossa oração? Vamos lá. Senhor Jesus, mestre amigo, amigos espirituais, coordenadores desse trabalho que nós realizamos aqui com tanto carinho, com tanta expectativa. Nós ficamos a semana almejando chegar aqui a terça-feira. É para nós uma grande bênção. Esse estudo que nos une
que nos coloca uns ao lado dos outros e que nos iguala, mestre. Afinal de contas, perante Deus somos todos iguais. O amor do Pai que nos criou é incondicional a todos nós. Então, dentro dessa equiparação, dessa equivalência que temos, nós queremos nos colocar, mestre, à tua frente e te dizer que nós desejamos muito continuarmos comprometidos em darmos sequência ao estudo que vai nos orientar qual caminho devemos trilhar, qual trajeto devemos percorrer. E nós sabemos que o trajeto mais ideal é aquele que o Senhor nos orientou. O trajeto da lei de amor que o Senhor veio trazer e que até então era desconhecida de todos nós. Hoje aqui, mestre, nessa reflexão da manhã, fomos orientados através da história que foi contada pelos evangelistas, daquele momento em que o Senhor absolveu aquela chamada mulher adúltera que também carecia de tantos auxílios, de tanto apoio, de amparo, que ela jamais poderia ser condenada, ainda mais de uma pena tão pesada como aquela da época. O Senhor nos orientou a como fazer com as pessoas que cometem erros. Às vezes não erros tão graves assim como adultério, mas erros comuns do dia a dia. Às vezes uma intemperança, às vezes a pessoa é impaciente, às vezes a pessoa não consegue dizer a verdade o tempo todo, às vezes ela age de uma forma preguiçosa, e às vezes, mestre, essa pessoa somos nós. Como que nós gostamos que as pessoas ajam conosco? Nós gostamos muito quando elas nos auxiliam, quando elas nos compreendem, quando elas nos estendem a mão ao invés de apontar o dedo. Então, que nós possamos nos programar a nos tornarmos essas pessoas, que ao invés de destruírem, constroem. Que sejamos construtores, mestre, de um mundo melhor, de um mundo mais harmônico, mais fraterno, mais camarada. Que possamos, sim, como o senhor orientou ali no texto, apontar erros que estão prejudicando muitos, para que esses erros para que eles possam desaparecer. Mas que façamos isso com honradez, com respeito, com consideração por aquele que está cometendo o erro, porque muitas vezes somos nós quem cometemos esses erros. Estamos em processo de aprendizado, mestre. Queremos aí interiorizar isso. Queremos colocar dentro da nossa consciência essas máximas. Estamos a caminho disso. E te agradecemos profundamente, Senhor Jesus, por mais uma terça-feira que o Senhor permitiu que estivéssemos aqui. Quero abençoar os nossos irmãos que estão assistindo em outro momento. Aqueles que estão ali, pega ali um fim de semana para assistir esse vídeo. Depois até vem comentar com a gente, assisti depois, foi muito bom. Eu assisti à noite, durante o dia eu estou trabalhando, assisti no fim de semana. Então a gente agradece muito esses irmãos que nos acompanham depois e especialmente esses amigos queridos que estão aqui ao vivo, que fazem seus comentários, que dão suas opiniões, que ajudam a divulgar o link, que repartem esse estudo aqui para suas casas espíritas. Queremos abençoar cada um desses irmãos, cada uma dessas pessoas. E te pedimos, mestre, que renove o nosso contrato e permita que semana que vem possamos estar aqui juntos novamente. E todos nós, com saúde, com alegria, com determinação, com disciplina, com honradez, com capacidade de olhar o nosso irmão com mais benevolência, com mais indulgência. Que nós possamos perdoar os nossos desafetos, as pessoas que de algum momento não nos compreenderam mais, que possamos seguir em frente abençoando cada um de nós. Afinal de contas, estamos fadados à convivência pela eternidade. Não adianta a gente querer criar muros entre nós, porque esses muros todos vão ser derrubados um dia. Que nós já façamos questão de, pelo menos de nossa parte, que não sejamos nós construtores desses muros. Deixe que outros então construam e que um dia eles possam saber que esses muros irão abaixo. Na tua bênção, Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma manhã abençoada.
nós queremos continuar caminhando ao teu lado hoje e sempre. E nós sabemos que o Senhor está caminhando ao nosso lado. Nós possamos percebê-lo, nós possamos pegar em sua mão e colocarmos em prática aquilo que o Senhor nos ensinou. Muito obrigado, mestre. Obrigado, amigos espirituais. Obrigado, Deus, nosso Pai, e que assim seja.